Salve lá, meus amigos! Bem-vindos a mais um podcast Revitalize. Começando agora o episódio de número 38. Antes de mais nada, eu quero pedir para você já curtir esse episódio, deixe o seu comentário e compartilhe sem dó. Aqui a gente sempre conversa sobre saúde e vitalidade da igreja. Coisa curiosa é a gente pensar no tanto de polêmica que tem havido lá nos cortes do nosso Instagram. Se você não tem acompanhado o nosso Instagram, é o Revitalize Inspirando Igrejas. Por que tem tanta polêmica? Porque, na verdade, as pessoas olham o corte e não veem o episódio como um todo. Então, compartilhe sem dó para que as pessoas tenham acesso ao episódio como um todo e possam ter uma clareza maior acerca dos temas que a gente tem abordado por aqui. Eu quero começar este episódio fazendo uma pergunta para você. Será que igrejas perdem a saúde? Será que igrejas perdem a vitalidade simplesmente porque faltam estratégias? Ou será que a grande questão é falta de formação espiritual? Bom para você pensar. Para responder a estas e outras perguntas, está conosco hoje pastor Leandro Martins. Leandro, muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. Se alguém te encontrar em um dos cafés lá da cidade de Itatiba, onde você mora, e perguntar assim, quem é o Leandro Martins? E Itatiba tem coisas altamente sugestivas. Eu já falei para você que toda vez que eu entro em Itatiba, eu me lembro de um canudo com creme que a gente comia lá 30 anos atrás, com copo americano e café com leite. Era bom demais. Acho que hoje não tem mais isso, mas se alguém entrar em Itatiba, encontrar você em um café e perguntar assim, quem é o Leandro? Qual é a resposta que essa pessoa vai ter, hein? Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Mas é interessante pensar sobre isso, Carlos, porque quem somos nós é uma pergunta intrigante muitas das vezes, né? E eu responderia que eu sou um simples discípulo em formação. Eu acho que essa é a minha identidade primeira. Eu sou pastor da igreja presbiteriana ali em Itatiba, estou no 3º ano ali do pastorado ali, a única igreja presbiteriana da cidade e uma das únicas igrejas com fé reformada na cidade de Itatiba. Então a gente acaba se tornando uma referência ali dessa linha de pensamento teológico. Mas antes de mais nada, não falando da igreja, eu sou um discípulo que Jesus um dia chamou e falou, vem, me segue, e eu vou fazer de você uma pessoa que vai pulverizar o evangelho onde você for, assim, influenciar pessoas. Eu sou mais um Pedro, um André, um João, pessoa simples que estava com a sua rede pescando, e Jesus resolveu chamar. Eu estava no corredor do hospital, eu venho da área da saúde, aprendi desde cedo o valor que existe cuidar de pessoas em momentos de vulnerabilidade e tratar pessoas que estão precisando de um cuidado que vai além do físico. Isso sempre foi um cuidado de Deus na minha vida. E num dia Deus falou para mim, Leandro, vem, deixa a sua rede, deixa o corredor do hospital, deixa a luva e vem, porque eu tenho uma outra coisa para você. E hoje eu sou esse discípulo em formação que tento mostrar Jesus com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas decisões, com a minha família. Sou casado com a Fernanda, pai de 3 filhos e muito feliz em tudo que Cristo fez na minha vida. Bom demais, como diz o mineiro, com pão de queijo e um copo de café com leite. Para você que não esteve com a gente, na última conferência do Revitalize, ocorrida em outubro de 2025, o Leandro foi um dos palestrantes e ele usou como referência para a palestra dele esse livro que você vai ver na tela aqui, ó, Praticando o Caminho, da editora Thomas Nelson. Eu não lembro o nome do autor. O John Mark Comer. Isso. É isso? Isso. John Mark Comer. Quer pensar em um livro bom sobre discipulado? Esse é o livro. Eu não li o livro todo, li uma parte, eu não consegui ler todo ainda. Mas esse livro não é bom.
ele é bom demais. Muito. Então, para você que sempre gosta das dicas que a gente compartilha aqui no podcast, ou então no Instagram, esse livro vale a pena você procurar e ler. Praticando o Caminho. Ele traz uma perspectiva extremamente diferente acerca do discipulado. Sim. E aí foi nisso que você trabalhou na tua palestra na conferência. E eu me lembro que você começou falando na tua palestra que nós somos seres moldáveis. Nós somos pessoas, somos seres moldáveis. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Leandro. O que você estava querendo dizer quando você afirmou que nós somos seres moldáveis? Legal. Assim, uma das áreas que eu tenho me interessado muito, Carlos, é me inteirar e aprofundar um pouquinho na neurociência. Por que isso? Porque a ciência tem evoluído bastante nos estudos de como funciona a nossa mente, como funciona o nosso pensamento, a relação do nosso pensamento com a emoção e como se dá isso com o nosso exterior. E dentro da neurociência existe um conceito de neuroplasticidade que tem tomado aí corpo Eu na achei muito louco esse mídia. nome, cara. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade cerebral é o conceito. É um conceito, um nome grande para uma coisa simples, que a Bíblia já dizia há muito tempo. A neuroplasticidade, a ciência está mostrando por A mais B como o nosso cérebro se acomoda a contextos e experiências que nós passamos, e a partir de contextos e experiências, ele se reorganiza até na sua estrutura mesmo, para remodelar quem nós somos. Então, dentro desse contexto, a neuroplasticidade vai nos mostrar que nós somos seres moldáveis. Nós somos seres que somos modelados de acordo com aquilo que a gente vive na nossa vida. E existem algumas coisas que nos modelam. Se você parar para pensar, é fácil perceber como que isso está ligado no nosso dia a dia, e isso é uma realidade. Nós vamos vendo que à medida que nós vamos vivendo, dependendo do contexto onde nós estamos, as pessoas que nós nos relacionamos, nós vamos sendo modelados por práticas, hábitos, princípios, valores, falas, aquilo que a gente assiste, aquilo que nós ouvimos, as músicas que ouvimos, tudo isso, ele trabalha para modelar o nosso coração, o nosso pensamento, quem nós somos. Então, a neurociência está explicando isso. E quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a entender como nós somos moldáveis. Nós somos seres moldáveis. Dentro do contexto que você vive, as coisas que você faz, aquilo que você está convivendo no seu dia a dia, está transformando você, está modelando você em alguma pessoa, alguém. O que a ciência diz, a Bíblia já dizia há muito tempo atrás. Então, por isso que, para entender o processo de formação espiritual, é importante a gente remeter a isso. Quando você fala que a Bíblia já dizia muito tempo atrás, dá alguma referência para a gente sobre isso. A Bíblia já dizia, mas dá uma referência, só para ficar mais prático isso. A grande referência para mim é o texto de Paulo em Romanos, capítulo 12. Esse, para mim, é a grande referência e é o que eu estou dizendo do que a Bíblia já dizia, o que a neurociência está colocando para nós em evidência agora. Romanos é uma carta muito bonita, é uma carta teológica profunda, Paulo trabalha de um jeito muito bonito essa carta e ela tem a parte indicativa da carta, né, que ele conta como o Evangelho e o que a obra de Cristo, né, como essa obra, o que ela fez por nós e faz por nós, nos 11 primeiros capítulos. Né? No capítulo 12 dessa carta, tem uma virada de chave muito clássica de Paulo, onde começam os imperativos, assim chamados, da carta. No capítulo 12, nos 2 primeiros versículos, Paulo, depois de contar o que o Evangelho faz, ele fala assim, ele diz, eu peço para vocês, eu rogo para vocês que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois no versículo 2 em especial, ele diz assim, mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo em especial, ele chama a minha atenção nesse contexto que nós estamos conversando. Porque existem 2 imperativos importantes nesse versículo. A palavra conformar e a palavra transformar.
ambas as palavras têm um pedacinho dela no português que já nos lembra alguma coisa. Formar, conformar ou transformar. E Paulo está dizendo, não se conforme, mas transformem-se. Então, Paulo já está falando de um processo de formação acontecendo no nosso coração, na nossa mente. Ou você está se conformando a alguma coisa, que Paulo especifica como o esquema desse mundo, este século, ou você está se transformando, renovando a sua mente a partir do Evangelho, para que você experimente uma nova vida. Que vida é essa? É a que Paulo chama da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o processo de formação está acontecendo aqui. Ou você se conforma, ou você está sendo transformado. Então, falar que nós somos seres moldáveis, olhar para o que a ciência hoje está dizendo, mas que a Bíblia já dizia, é a Bíblia nos mostrando que existe um processo de formação acontecendo em cada um de nós. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não entenda ele. Ou você está sendo conformado à realidade deste mundo, ou você está sendo transformado pela realidade do Evangelho. Então, por isso que para mim, dizer nós somos moldáveis é porque nós estamos sendo modelados na nossa vida, ou conformados ao mundo, ou transformados ao Evangelho. Quando você está falando, na minha cabeça, eu estou puxando aqui arquivos e episódios do próprio podcast, em especial que eu me lembro de ter conversado com músicos, e foram, salvo engano, 2 episódios que a gente teve músicos aqui, e uma das perguntas que eu trabalhei bastante foi o quanto que a música que a gente tem visto e ouvido tem influenciado no aspecto de distorção, como os cristãos do nosso tempo estão olhando para a fé, né? E aí todos eles, unanimemente, tiveram a mesma percepção, ou seja, a música de qualidade ruim, não em termos melódicos, mas em termos de letra, de proposta, tem prejudicado a fé. E aí eu pegaria esse gancho para dizer o seguinte: ouvindo a tua fala, a minha impressão é a música ruim, o que a gente ouve às vezes é ruim ou é equivocado acerca da Bíblia, os cortes em tudo que a gente tem, ideias distorcidas, tudo isso é um conjunto para formar pensamentos distorcidos, para gerar essa deformação. É isso que você está falando ou não, Leandro? Sim. Também. Também, a melhor resposta seria também. Vejamos, Carlos, assim, existe um conjunto de fatores que o John Mark Comer trabalha muito brevemente no livro, mas que ele abre e expande esse assunto depois, e é muito interessante você pensar nele. Existem uns fatores que são muito básicos na nossa vida que nos modelam, né? E é fácil a gente perceber isso no dia a dia. Por exemplo, hábitos, os nossos hábitos. Hábitos é aquilo que você faz e à medida que você vai fazendo, vira automático, né? Hábito é aquilo que está automático na tua vida, né? O jeito que você acorda, você escova o dente primeiro ou você toma café primeiro? Você sempre toma um banho quando você acorda, né? Você costuma comer o quê? Então, no começo, quando você tenta trazer uma nova rotina para você, aquilo é estranho, você faz aquilo de forma forçada, mas o hábito é aquilo que se tornou automático na tua vida. E os hábitos, eles modelam a nossa vida. De acordo com o jeito que você vive, aquilo que você faz, você vai começando a ser modelado. Vou te dar um exemplo. Você fala assim, hoje eu vou começar uma rotina de esporte na minha vida que ela não está presente. Então eu vou começar a levantar cedo, eu vou começar a introduzir uma caminhada e uma corrida na minha rotina. Não é algo que eu faço. Mas à medida que eu vou praticando, aquilo vai modelando a minha vida. Sim. Então tudo vai mudando a partir daquilo. Eu começo a me interessar por conteúdos de corrida, eu começo a procurar e pesquisar sobre como fazer isso, eu começo a me interessar e conversar com pessoas a respeito disso. Ou seja, um hábito que foi introduzido no seu dia começa a modelar quem você é. Começa a moldar os seus pensamentos, as suas atitudes. Eu não vou comer esse doce depois do almoço, por quê? Porque eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu preciso... Então a gente começa a ser modelado pelos nossos hábitos, tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos. Sim. O John Mark Comer fala uma coisa interessante, que ele fala que hoje nós estamos numa era digitalmente distraída.
A tecnologia está nos distraindo o tempo todo. E um dos hábitos que está deformando o nosso coração, a nossa mente, é o hábito de gastar muito tempo no celular e nas mídias sociais. É um hábito. E aí, à medida que você faz daquilo uma rotina, um hábito na sua vida, você começa a ser transformado, porque você começa a pensar como aquilo que você está assistindo, você começa a entender aquilo que você está ouvindo, você começa a raciocinar, a questionar coisas que você nunca questionou. Por quê? A partir do que você está vendo. Porque aquilo está modelando você, né? Mas não são só hábitos. Hábitos é um desses parâmetros. Por exemplo, relacionamentos. De repente você está na sua casa, você está acostumado com um ambiente, com relacionamentos XYZ. Mas aí você sai daquela zona de conforto e vai trabalhar numa nova empresa, num novo lugar, num novo escritório com pessoas diferentes. Esse ambiente, esse relacionamento vai começar a te moldar também. Porque as conversas ali são diferentes, os assuntos, os níveis de pensamento, o jeito que questionam as coisas, as falas, as construções, os valores, os princípios, as pessoas vão começar a fazer algo no teu coração. Então, relacionamentos, o ambiente te molda. Se você está acostumado num ambiente onde as pessoas falam muito de espiritualidade, de Jesus, de oração, de fé, de esperança, aquilo modela você de alguma forma. Se você está num ambiente onde isso não é citado, as pessoas sempre estão reclamando, estão sempre angustiadas, você vai ver que à medida que você vai convivendo nesse ambiente, você vai começar a se ver fazendo essas mesmas coisas. Um dos exemplos mais clássicos de como os hábitos, as pessoas e o ambiente modelam a nossa vida é quando você é obrigado a sair, por exemplo, do interior de São Paulo e se mudar lá para o Nordeste. E aí você começa a conviver com hábitos diferentes, pessoas diferentes e um ambiente diferente. Passam alguns meses, o seu dialeto começa a mudar. As palavras que você usa começam a mudar, os exemplos começam a mudar. Por quê? Porque tudo isso está moldando você. Está modelando você. A cultura influencia a maneira como você reage, como Totalmente. você se comporta, como você... E é por isso que Paulo fala, vocês precisam tomar cuidado, e é um imperativo de Paulo, para vocês não se conformar com isso. Porque você está inserido num contexto, num ambiente, em relacionamentos e em hábitos que eles vão te modelar. Eles vão conformar você, vão dar forma para a sua vida, para o seu coração. E você precisa entender que isso é uma formação que está acontecendo na tua vida. Se você não se atentar para os hábitos, para as pessoas, para o ambiente, para as histórias que você ouve, você vai sendo devagarzinho formado ou conformado a isso. Interessante porque essa é uma preocupação da Bíblia como um todo, né? Eu tenho lido no meu tempo devocional, eu estou lendo Números. Eu li a Bíblia toda sem pressa de chegar, num período de 3 anos e meio para 4 anos, no meu momento devocional diário. Sem pressa de chegar. Então, lendo um pouquinho, lendo muito, dependendo do dia, do tempo, enfim. E aí eu terminei e estou lendo outra vez. Então, estou lendo Números. Mas parece que a leitura agora é diferente. Porque eu estou na segunda rodada do mesmo conceito. E aí, cara, uma coisa que chamou a minha atenção é pensar como que Deus trabalha com o povo no deserto, de modo que ele sempre vai dando ganchos por meio de Moisés, dando diretrizes, ordens, acerca do que vai acontecer na terra. De modo que eles mantenham um padrão em conformidade com o ensino de Deus e a cultura que Deus estabelece na vida do seu povo, e ao entrar na terra não sejam contaminados com a cultura da terra. Exatamente. E é engraçado porque algumas coisas que a gente às vezes não analisa, não para observar com um pouco mais de cuidado, elas são simples, porque na prática elas são advertências contra deformações. Então, por exemplo, por que não permitir que os que estavam na terra permanecessem na terra, mas expulsar? Porque se os caras que estavam na terra permanecessem como de fato permaneceram, eles trariam o processo de idolatria. Idolatria era o quê? Era deformação. Agora, a pergunta que vale 1 milhão, e essa pergunta o John Mark Comer trata no livro, é como que Jesus ele trabalha porque Jesus molda. Como que ele molda a vida dos seus discípulos? Como que Jesus trata disso, Leandro? É interessante pensar, Carlos, assim, como que a gente às vezes não se atenta para o básico.
e que é o mais importante para a nossa vida. Nós estamos tão preocupados em métodos, em estratégias, que são importantes e têm os seus E lugares. revitalização, todo mundo já está procurando isso, né? Isso, O cara mas fala de nós... revitalização, ele já vem atrás disso. Exatamente. Mas nós temos que dar um passo atrás para entender se o básico está sendo bem feito, se o arroz com feijão está sendo bem cozido ali, e você tem isso bem feito na sua vida. A gente costuma olhar para a Bíblia e falar, nossa, é um monte de regra. Quando você está conversando com uma pessoa que não é cristã, que está com os primeiros contatos com a Bíblia, fala, nossa, mas é um monte de regra de pode, não pode. Quando uma pessoa não está inserido no contexto cristão, não tem contato com a Bíblia, ela olha com esse tipo de preconceito. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que, olha, obedeça aos meus mandamentos, vá nessa direção para que tudo te vá bem. Ou seja, o que Deus está colocando ali são parâmetros para que a gente seja protegido dessa deformação ou conformação que Paulo está falando. E Jesus... Não é vazio. Não. E Jesus é aquele que aplica isso de uma forma tão clara e tão explícita que eu falo que é tão simples e tão óbvio que a gente às vezes não percebe o quanto isso é real e deveria ser atentado na nossa prática diária. Quando a gente abre a Bíblia no Novo Testamento e olha para os evangelhos, a gente percebe um movimento de Jesus muito claro. Ele olha, ele faz algo que já acontecia. O John Mark Comer comenta sobre isso, ele fala sobre os aprendizes, né, aquelas pessoas que são chamadas para seguir um rabino. Quando criança eles iam para uma escola específica e ali eles decoravam a Torá durante alguns anos. Depois uma segunda etapa, eles seguiam numa formação mesmo da Bíblia ali judaica e eles aprendiam mais. Mas se aqueles alunos ou aprendizes, nesse momento da adolescência, eles tinham dois caminhos. Ou eles voltavam para a casa dos pais, e ali eles iam agora ser treinados a trabalhar como o pai trabalhava. Então a marcenaria, a agricultura, é o que o pai faz, agora aquele adolescente vai aprender a fazer para ter a sua família no futuro. Ou, se ele se destacasse nesse processo de formação inicial, ele seria convidado a continuar agora aos pés de um rabino que o convidaria para caminhar com ele e aprender de uma forma mais profunda alguns princípios. E é curioso, porque esse rabino, ele não estava preocupado em dar informação aos seus aprendizes. Isso é interessante. Ele não só queria informar, ele queria formar novos rabinos para o futuro. Então, é diferente você receber informação e receber uma formação. Porque o que ele queria é que aqueles aprendizes ou discípulos, os talmidins, eles fossem transformados ou eles fossem formados para fazerem novos discípulos. O que Jesus faz? Jesus pega uma prática que é totalmente comum naquela época, nesse cenário de formação, e ele aplica isso dentro do reino de Deus de uma forma espetacular, no simples e no básico. Só que ele chama pessoas, ele quebra o paradigma dos melhores, e chama pessoas simples, como um pescador, como um cobrador de impostos. Ele chama pessoas simples que estão ali no seu dia a dia, que não foram os melhores, mas que voltaram para casa para aprender os afazeres da família. E agora Jesus chega para essas pessoas e fala, vem para você ver, experimentar e para você viver comigo. E para mim, o que o John Mark Comer coloca nesse livro, para mim, mudou uma chave na minha cabeça assim, a respeito disso, é que ele mostra como o Evangelho ele traduz isso de forma tão explícita, Jesus chamando as pessoas para estar com ele em primeiro momento. E isso é uma realidade muito forte. Jesus chegava nos lugares e chamavam pessoas para estar perto, sentava na mesa, comia junto, conversava, vem ficar comigo. E é o que nós vamos encontrar lá em Marcos 3, quando ele pega os 12 do meio da multidão e chama os 12 para estar com ele. Acho que essa é a fala que o Mark Comer usa. E olha que legal, porque estar com Jesus, como ele fez lá em Marcos 3, é estar de ver, experimentar, ouvir, de perceber, e é exatamente a construção de um ambiente de modelagem. Porque quando você está com alguém, os hábitos são visíveis, são experimentados. Importante,
esse seria o primeiro passo do processo de formação Sim, espiritual. porque Jesus não para aí. Além de estar com ele, Jesus chama pessoas para serem transformadas à luz daquela verdade que ele está transmitindo, que é a verdade do reino. Então ele vai ensinar, ele vai falar, ele vai mostrar uma nova realidade, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as pessoas que estão com ele agora vão sendo transformadas, renovando a sua mente a partir da verdade do reino, a verdade de Cristo. Então elas começam a se tornar como Jesus. E é inevitável, é natural. Eles estão com ele, convivem com ele 24 horas por dia, veem os seus milagres, ouvem as suas palavras. À medida que eles vão caminhando com Cristo, eles vão se tornando mais parecidos com Cristo, nas suas palavras, nas suas atitudes, em replicar os seus hábitos e fazer o que ele fez. E esse é o último passo que Jesus convida a gente. Depois de estar com ele, e ser transformado, ou se tornar mais parecido com ele, o último passo é fazer o que ele faz. Tanto é que Jesus tem experiências ali que ele envia os seus discípulos a pregar como ele pregava, a curar como ele curava, a fazer o que ele estava fazendo. Jesus não só chama para ficar junto, mas ele também envia para fazer o que ele estava fazendo, que essa é a grande missão da igreja. Aliás, isso já está na capa do livro, né? na versão em português. Ó. Esteja com Jesus, torne-se como ele, que é essa coisa de ser transformado por ele, e faça como ele fez. É isso. Exatamente. E esse é um processo de discipulado que é tão básico, é tão simples, está tão estampado ali, que às vezes passa despercebido. A gente está preocupado num processo de aprender, de formar, né? Não estamos falando de formação espiritual, de formar discípulos, preocupado no currículo, no método, na estratégia que vai alcançar, que vai ser mais profunda, no conteúdo mais relevante. E o que Jesus fez? Ele tem conteúdo. O reino de Deus era o conteúdo dele, né? A justiça de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como Jesus aplicou esse método de discipulado, que é, para mim, é a grande chave do negócio. Chave para que a gente entenda o que significa isso. Leandro, será que é aí que a gente... E aí nós vamos voltar naquela pergunta inicial. O nosso maior desafio é pensar em formação espiritual antes de pensar em estratégia? Porque assim, na revitalização tem muita gente quebrando a cabeça, enfim, tentando dar N tacadas, e você sabe disso, as pessoas têm procurado o Revitalize para falar sobre o conceito com frequência. Eu tenho dito assim, olha, não tem fórmula mágica, não é receita de bolo, o conceito não é esse, né? Mas quando você está trazendo aqui o conceito de formação espiritual, nós estamos indo para uma base, para uma estrutura de sustentação. Uhum. E a pergunta, então, será que um dos grandes problemas que nós temos hoje na vida da igreja, especialmente na igreja em declínio, é falta de formação espiritual? Óbvio que não na sua totalidade, mas para a maioria dos membros dessas comunidades. Olha que interessante, Carlos, assim... É uma pergunta meio capciosa, né? Sim. E a resposta pode te complicar, então toma cuidado, que se cair no corte, você já sabe, né? Mas olha que interessante, assim, porque a resposta... Primeiro eu vou lá em Paulo, né? Paulo falou assim, não se conformem. Ou seja, existe um processo acontecendo em você. Você está sendo formado. E se você não perceber, se você não fizer nada, você vai ser conformado ou deformado a esse mundo, aos princípios e valores desse mundo. É o que ele chama ali de esquema, né? Mas ele fala, então faça uma outra coisa, né? Transforme-se, né? A partir da renovação da sua mente, né? Então existe um processo que Paulo fala para você praticar de formação que é diferente desse aqui, que é passivo, que você não está percebendo, mas intencionalmente se transforme renovando. Que é a busca da modelagem. E é essa busca de uma modelagem ao reino, à vida de Cristo, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no processo, assim, da nossa... E o que isso significa, antes de mais nada, né? Se nós entendemos que somos seres moldáveis, que isso ficou meio claro para a gente, se hábitos, pessoas, ambientes transformam
a nossa vida à luz do Evangelho, dependendo do jeito que a gente intencionalmente fazer isso na nossa vida. Qual que é a resposta para isso? A gente precisa, então, intencionalmente ter práticas, hábitos, atitudes na nossa vida que modele o nosso coração, a nossa mente, dentro de um processo de formação espiritual na nossa história. Como que a gente faz isso? A gente olha para Cristo e percebe algumas práticas que são básicas, mas que às vezes são negligenciadas muitas vezes. Por exemplo, oração. A gente fala-se muito de oração. Tom Rainey, no seu livro sobre a autópsia de uma igreja morta, ele fala que um dos 12 fatores, né, que nós vemos numa igreja que está morrendo é a falta de oração. Aliás, só te interromper um pouquinho, é muito interessante porque você falou um negócio para a gente pensar aqui. Você citou o Rainer, né, o Tom Rainer, lá do Igreja Simples, né? Uhum. E eu participei recentemente de um webinar com ele, com o pessoal da Igreja Presbiteriana Independente. Uhum. E aí ele fala dos 10 passos, ele sugere 10 passos para pensar sobre o tema. E o primeiro ponto é exatamente esse, ele traz à tona de novo a questão da oração. Exatamente. E ele fala sobre isso, ele fala que uma igreja que dá sinais de morte é uma igreja que parou de orar. É uma igreja que prioriza muitas coisas, mas não ora mais. Entendeu? E o orar é estar com Jesus. O orar é estar com Deus. A nossa igreja prioriza tantas coisas, mas a oração sempre é escanteada, nós precisamos abrir os olhos, começar a acender uma luz amarela na nossa mente, falar, o que está acontecendo aqui? As nossas reuniões de oração, geralmente, são as menos frequentadas de todas as atividades da nossa igreja. Por quê? Porque nós queremos muitas coisas, menos isso. Mas isso é só uma prática. É uma prática que modela a nossa vida, porque quando nós intencionalmente começamos a fazer disso um hábito, nós estamos jogando contra um monte de outros hábitos que deformam o nosso coração. Só que, Carlos, aqui para mim que está o grande lance. Porque não basta eu chegar no púlpito da minha igreja e dizer para a igreja, pessoal, a Bíblia diz para que nós tenhamos uma vida de oração. A gente já faz isso. Né? Nós abrimos textos, mostramos Jesus orando, nós pregamos sobre isso, fazemos séries de pregação sobre oração, tem livros inteiros sobre oração. Isso é informação. Ela é importante, relevante, ela é prioritária. Sem informação, a nossa mente não é modelada. Tem que haver a informação. Mas, para mim, esse é o cenário mais importante. Como que essa prática, ela deixa de ser algo que eu tô me forçando a fazer e ela se torna um hábito que transforma a minha vida. É quando eu vivo num contexto onde esse contexto vai modelando o meu coração, porque eu tô dentro, inserido num povo, numa comunidade de oração. Esse ambiente me torna alguém propício, aberto, vulnerável a essa prática ou esse hábito ser algo cotidiano na minha vida. Se você está num lugar onde ninguém ora, qual que é a tendência sua? É não orar. Se você está num ambiente onde existe uma prática de oração, uma prioridade de oração, o que vai acontecer com você? Você vai querer orar, você vai querer colocar isso na sua agenda, no seu calendário, priorizar isso. Eu estou dando um exemplo, uma prática que a gente vê explícita na vida de Cristo. Ele não se retirava para orar? Era explícito. Existem outras. Ele também se retirava e ficava sozinho às vezes, num processo de meditação. A gente sabe que ele fez isso várias vezes, mas nós fazemos isso? Ou nós estamos digitalmente distraídos o tempo todo? Cristo fez outras coisas. Cristo ele se preocupou em sentar, ouvir pessoas, conversar com pessoas, ter uma escuta ativa, um relacionamento onde o coração é colocado na mesa e ele coloca princípios e valores para aquelas pessoas. Será que a nossa agenda não está muito cheia e a gente não tem mais tempo disso? Essas práticas elas estão nos modelando ou não. Se elas não estão presentes, você está sendo conformado. Você tem conseguido trazer isso para o teu ministério, para a tua vida pastoral, para a tua visão, para a busca da tua própria formação espiritual? Conta um pouquinho como é que você tem lidado com isso na sua vida pessoal. Leandro, agora. Esse foi o grande impacto que talvez o livro do John Mark Comer fez na minha vida esse ano. Porque eu, como qualquer outro pastor, a gente chega numa igreja, a gente percebe assim, o que eu preciso fazer? Quais são os primeiros passos?
né? E eu volto para a estratégia. Quais são as estratégias? Quais são os métodos? O que eu tenho que fazer? Foi aí que eu entrei em contato com o Revitalize, foi aí que eu fiz o processo de mentoria com o Revitalize. Por quê? Porque eu queria estratégia, eu queria o método. E eu achei que essa seria a resposta que eu precisava para pegar o contexto da igreja onde eu cheguei e fazer assim, para onde nós estamos indo? Né? Percebi algumas coisas, mas a coisa que eu mais percebi, e ainda mais depois dessa leitura, é que a gente precisa de um ambiente onde isso não seja somente informação. Isso precisa descer do púlpito. Porque se a gente deixar isso no púlpito, isso tem que estar lá o tempo todo. As práticas espirituais, as disciplinas espirituais, o que Jesus fez, como ele influencia a nossa vida naquilo que ele fez para que a gente se torne como ele e faça o que ele fez. Isso tem que estar no púlpito, mas isso tem que descer do púlpito. Porque se o problema não é estar no púlpito, o problema é ficar no púlpito. Ficar só lá. Porque se você não começa a construir na igreja um ambiente onde isso proporcione essa transformação, ou seja, uma formação transformada a partir do evangelho, você vai ficar com a informação, mas isso não sai da igreja. Você fica lá se você sabe, orar é na igreja, perdoar é dentro do contexto da igreja. Cantar é na igreja, ler a Bíblia é na igreja. Você começa a entender que aquele ambiente é só ali, mas isso precisa sair dali. Você precisa levar isso para sua casa, você precisa levar isso para sua rotina, para os seus hábitos. E como que isso vai acontecer? A partir do momento que você é conformado com isso. E é por isso que nesse ano, assim, eu tenho orado muito a Deus para que a partir de 2026 a nossa igreja ela dê um próximo passo. A nossa igreja é a sua igreja local. A nossa igreja lá em Itatiba. Nós trabalhamos durante o ano de 2025 um processo muito legal da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o Discipulado Vida. A gente implementou o Discipulado Vida ali na igreja, em grupos menores que sentaram na mesa para conversar sobre coisas básicas. Porque é bem o básico mesmo. Ah, mas é só quem está chegando na igreja? Não. Teve gente que está na igreja desde criança e que sentou para fazer esse processo de discipulado acontecer. Tinha, assim, um método, tinha, assim, um conteúdo, um currículo. Mas o mais interessante, Carlos, que nós experimentamos nesse ano de 2025, não foi só o método e o conteúdo que foi excepcional. Mas o que nós experimentamos mais gostoso na igreja foi ver esses grupos se aproximarem e construírem, nesses pequenos grupos de 5, 6 pessoas, um ambiente que eu chamo hoje de ambiente de modelagem de coração. Porque as histórias depois, os testemunhos depois que vieram, foram testemunhos assim. Eu tinha muita dificuldade de fazer devocional sozinho em casa. Mas depois que eu comecei a sentar toda semana com esse grupo e a gente conversar, orar juntos, ler a Bíblia, refletir sobre esse versículo daquele dia, isso me levou a fazer disso um hábito na minha rotina. Então as pessoas, há mais ou menos umas 60 pessoas que participaram desse movimento esse ano de 2025 ali na igreja, eles começaram a fazer daquele hábito que eles faziam juntos no grupo, algo da sua vida. Individual. Do grupo, do coletivo para o individual. E eles falaram assim para mim, pastor, eu tô sentindo falta, porque o material, ele tinha perguntas e respostas e tal, a pessoa lia o versículo e tinha algumas perguntas para eles preencherem, e eles falaram assim, eu tô sentindo falta, porque eu fazia isso todos os dias, e isso tava me fazendo muito bem, e agora que o material acabou, eu sinto falta de continuar fazendo isso, eu quero fazer. E aí eu abro minha Bíblia, eu vou pegar um versículo, eu vou tentar formular uma pergunta. Por que eu estou falando isso, Carlos? Porque para mim isso comprova tudo isso que eu estou te dizendo. Um grupo se tornou um ambiente que moldou o coração daquelas pessoas em hábitos novos, em práticas novas, que agora fazem que eles aproximem-se mais de Cristo dentro dessa comunidade de modelagem, né, que modela o nosso coração com o Evangelho, e agora eles juntos, esse grupo coeso, de mãos dadas, todos juntos, falando vamos para o mesmo lugar, agora criou um ambiente de oração,
criou um ambiente de troca de dificuldades, eu estou passando por isso, me ajude, eu estou precisando de você. E isso são testemunhos que a gente escuta todos os dias a partir do que a igreja viveu nesse ano de 2025. O próximo passo é ampliar isso. Para além do discipulado vida, é formar grupos que as pessoas criem esse ambiente, esse espaço, onde as práticas não sejam só informação, mas que a oração seja praticada. Então, uma vez praticada, vivida, como Jesus fazia. Uma vez que você vive aquilo, que você experimenta aquilo, aquilo se torna um hábito. E aí a comunidade vai se fortalecendo no arroz com feijão. Coisas que a gente deixa de lado em busca da estratégia, da metodologia, muitas vezes voltam a ser prioritárias. E ali, na cadeira, no banco da igreja, começa a surgir de novo esse interesse pela oração como prioridade, pela vida devocional como prioridade, pela leitura da palavra como prioridade, por estar nos cultos domingo como prioridade, que eu vi esse resultado assim visível com esse processo. Coisas que são simples, e a gente acha que a gente já está fazendo. Pergunta para os membros da igreja. Eu fiz isso. A grande maioria da igreja não faz devocional em casa. Faz sentido, eu acho que a essa altura faz todo sentido aquela frase, né? Você é aquilo que você consome. Tudo a somatória do que a gente consome nos transforma ou faz de nós quem nós somos. Sim. Na tua fala, na palestra, lá no Imersão, você terminou trazendo dicas práticas. Uhum. Eu acho que você podia compartilhar essas dicas, né? Sugestões para quem quer pensar. Eu acho que todo mundo deveria, mas para quem quer pensar em processo de formação espiritual. Que dicas que você traria, assim, Leandro? Legal. O importante é a gente perceber que a formação espiritual ela está tão ligada à revitalização da igreja, porque revitalizar a igreja, Carlos, não é simplesmente colocar uma metodologia, uma receita de bolo para que a igreja cresça em números. Revitalizar a igreja é você aquecer o coração daqueles que são a igreja para que estejam com Jesus, se tornem como Jesus e façam o que Jesus fez. Então, a minha dica seria, a primeira delas não se preocupe onde você deveria estar, mas comece onde você está. Como assim? Nós somos muito preocupados a olhar um modelo e falar, eu preciso ser assim, mas parece que aquilo está tão distante de você, mas tem coisas que já estão ali. Então olha para a sua igreja, olha para a sua comunidade e começa a entender o que já está ali. A nossa igreja tem práticas que já são hábitos. Quais são elas? Olha para as práticas de Jesus, quais dessas práticas já estão impregnadas na vida da igreja? A oração é prioridade. Exemplificando a oração. A leitura da Bíblia, tanto coletiva quanto individual. Existe algum tipo de comunhão, de grupo que conversa sobre a palavra, porque isso gera um ambiente de transformação. Então comece onde você está. Não tente trazer muitas coisas, sendo que você não vai dar conta de tudo isso. Então começa do básico, do simples. Essa seria a minha segunda dica. Opte pelo simples. A gente tenta colocar, a gente pega padrões de igrejas que estão enormes, grandes, seja dentro ou fora do Brasil, a gente pega esses padrões e fala assim, a gente precisa fazer o que essa igreja está fazendo para dar certo aqui numa igreja de 50, 100 pessoas. Não vai dar certo. Porque para aquela igreja chegar a ter 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas, ela não começou assim. Ela começou pelo básico, com pouca pessoa. E um detalhe importante, o fato de uma igreja ter um grande número de membros não essencialmente significa que tem um processo de formação espiritual. Não só para mesmo. deixar registrado isso aqui. Não mesmo. Ela pode ser grande, inchada em número de pessoas, mas não necessariamente está formando discípulos, né? No básico. Só para deixar isso grifado. Né? Está servindo camarão, mas não oferece arroz com feijão. Entendeu? Então, assim, a gente precisa prestar atenção nisso. Eu já vi muitas pessoas chegando para mim e falando assim, pastor, eu era de uma igreja grande, muito grande, mas eu não me conectei com ninguém nessa igreja. Eu não tinha ninguém para conversar, ninguém orava comigo, eu não tinha um grupo onde eu pudesse expor as minhas vulnerabilidades e ser ajudada nesse processo. Ou seja, a pessoa estava ali, mas não tinha esse ambiente de modelagem tão importante que Jesus nos ensinou. É um ambiente mais de consumo, né? É um ambiente de consumo e não um ambiente de formação espiritual. Uhum. Então, eu digo, opte pelo simples. O simples bem feito
ele vai trazer resultado, porque Jesus nos ensinou o simples. Jesus pegou 12 pessoas, 3 mais chegados, ele sentou com essas pessoas, conversava muito, ouvia muito, ele tirava dúvidas, ele passava, gastava tempo, ele orava, chamava essas pessoas para orar com ele. Ó, eu preciso que vocês orem comigo. Jesus fez esse movimento quando estava angustiado. Então, opte pelo simples, comece pelo simples de onde você está. E uma terceira dica que eu daria, Carlos, que eu acho que é muito importante, pense em como a tua igreja é ou pode ser um ambiente que transforme o coração das pessoas. Não com a informação somente, mas com a prática, com a vida. E eu acho que um ambiente muito legal para que isso aconteça na igreja são os grupos menores. Por mais que a igreja seja pequena, ela se reúne ali a 50 pessoas no culto de domingo, ouve uma mensagem maravilhosa, tem um tempo de louvor, de adoração, depois até tem um tempo de comunhão, ou antes ou depois do culto. Mas precisa ter um ambiente onde essas pessoas sentem 5, 6 pessoas, para elas conversarem, expor o coração, serem ouvidas, orar umas com as outras. É o que Jesus fez. Se a gente não criar esse ambiente na igreja, a gente começa a criar uma cultura de ir no culto, consumir o culto e voltar para casa. E parece que a gente vive uma dicotomia. É o Leandro dentro da igreja e o Leandro em casa. Quando a gente tenta criar ambientes que nos modele, a gente leva a igreja para onde a gente está. E a gente começa a ser transformado pelas práticas. Vamos orar juntos? Vamos ler a Bíblia junto? Eu estou lendo esse versículo aqui, vamos ler junto comigo? Me explica isso aqui. Se a gente não faz isso, como que essa pessoa vai se formar espiritualmente à luz do que Jesus fez? Ensinando a gente a estar com ele, se tornar como ele e fazer o que ele fez. Então, eu acho que criar esse ambiente é algo fundamental para a revitalização de qualquer igreja. Cara, um papo rico. Você que está assistindo esse podcast, você tem que assisti-lo, ouvi-lo talvez umas 2 vezes, porque na prática tem muita coisa para mastigar, tem detalhes. Eu acho que a tua fala, a tua palestra no Imersão trouxe coisas assim que estão meio fora do senso comum, né? E normalmente, pelo menos essa tem sido a minha experiência, toda vez que eu pego alguma coisa meio fora da curva, eu preciso ler aquilo umas 2, 3 vezes para mastigar melhor. Eu acho que é o caso desse podcast. Falar de formação espiritual, tinha um nome a palestra que a gente discutiu sobre isso, não foi? Que era o alicerce invisível da revitalização. E você falou que não era, você falou que era o alicerce visível, que a formação espiritual deveria ser o alicerce visível. É exatamente isso. Quando você me colocou o tema e falou para mim, falou assim, olha, fale sobre a formação espiritual como o alicerce que é invisível, né? Por quê? Porque ele está nos bastidores, ele não está no palco, debaixo das luzes. Mas aí que está o grande lance, ele não pode ser invisível, porque se ele estiver só nos bastidores, ele não está num processo de formação. Ele está só na informação às vezes, porque a pessoa que chega, ela não está vendo. Então ele precisa ser visível, ele precisa ser muito visível, impregnar a igreja de práticas espirituais que modele o coração de todo mundo. Essa, para mim, é a essência da revitalização de uma igreja. Chave, essência da revitalização. Leandro, obrigado por esse tempo. Eu espero que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, sua visão de formação espiritual. Que Deus abençoe a igreja de Itatiba com graça e misericórdia. Obrigado, cara, pelo tempo. Eu que agradeço. Por ter vindo. Quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Veja, reveja, pratique. Lembrando a dica, praticando o caminho, John Mark Comer, Thomas Nelson. Deixa na sua agenda aí mais uma dica preciosa ligada ao discipulado trazido pelo Revitalize. E eu vejo você no próximo episódio.